Sentir a presença do Senhor. Aleluia. Eu quero louvar a Deus essa noite, irmãos, por estar aqui entre os irmãos, por essa oportunidade concedida pelo Senhor. Trago a paz da parte do nosso pastor Daniel Vieira Chagas, terceiro vice-presidente. Quantos recebem a paz da parte do pastor? Graças a Deus, que pediu para saudar a pastor Alcides também, a quem quero agradecer pela oportunidade, pastor Rogério e todos os obreiros que estão aqui, a nossa retaguarda. Que Deus seja louvado pela vida dos nossos irmãos. Confesso aos irmãos que estamos aqui com temor e muito tremor. Pastor Rogério, quando oficializou este convite, eu disse ao pastor Rogério, usei de forma metafórica, eu disse: pastor, se possível for, passa de mim este cálice. De forma metafórica, é claro, pelo respeito que temos, primeiro com a palavra do Senhor, e também de estar podendo cultuar junto com o nosso pastor Alcides, e tem por nós, recebo do pastor grande carinho. Esses dias, outro dia estava em casa, e surpreso, meu telefone tocou e daqui a pouco o pastor disse: alô, eu disse alô, e ele disse: irmão, é pastor Alcides Fávaro. As pernas tremeram. Eu disse: olha, pastor Alcides tem o meu telefone. Para mim foi uma grande honra, e todas as vezes que tenho a oportunidade de estar com ele, sinto uma transmissão de grande carinho. Aqui eu sou grato. E esta noite, irmãos, nós fomos convidados aqui para ministrar a palavra, e nós vamos então adiante para que possamos transmitir aquilo que Deus colocou em nosso coração. Convido aos irmãos a abrir as suas Bíblias no livro dos Hebreus, Hebreus de capítulo de número 11. Louvo a Deus também pela vida da minha esposa, dos meus filhos que nos acompanham nesta noite. Hebreus de capítulo 11, glória a Deus. E eu gostaria, irmãos, de falar esta noite sobre a fé, inspirado pelo Espírito de Deus, falar sobre a fé. Hebreus de capítulo 11, no verso de número 1, a Bíblia vai dizer: ora, a fé é o firme fundamento e prova das coisas, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Versículo de número 1, nós vemos o escritor de Hebreus, este capítulo de número 11, que é considerado o memorial dos heróis da fé. Antes de falar dos feitos alcançados pela fé, o escritor aos Hebreus vai conceituar o que é fé, para que ninguém tivesse dúvida de que aqueles feitos que vão seguir a este texto foram feitos, realizados por fé. Apesar de ter sido feito por homens, realizado por homens, mas homens que estavam nutridos, homens que estavam embasados, homens que estavam revestidos de uma fé que fez com que eles pudessem alcançar a vitória. Então, no capítulo 11, no versículo 1, ele vai conceituar o que é fé. E ele vai dizer então: ora, a fé é um firme fundamento. Vai dizer que a fé, ela é fundamento, ela é base, ela é alicerce. Sem fé, ele vai dizer mais adiante, é impossível agradar a Deus, pois sem base, sem alicerce, sem fundamento, nós não conseguimos edificar nada. E ainda que edifiquemos alguma coisa, certamente essa estrutura, hora ou outra, irá ruir. Por isso ele inicia o capítulo dizendo o que é fé, para dizer que aquelas obras realizadas por aqueles homens foram obras que tinham fundamento, que tinham base, que tinham estrutura, e por isso permaneceram. Muitas vezes, irmãos, nós temos dúvida
da nossa fé. Pode ser que pela luta, pelas possibilidades que a vida lhe oferece, às vezes você pode até chegar a duvidar da sua fé. Mas o escritor aos Hebreus, para não nos deixar dúvida, ele nos dá então o conceito do que é fé. Fé é base, é fundamento. E fundamento do que, pastor? Ele vai conceituar, parafraseando, dizendo, olha, é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova daquelas que não se vê. Ou seja, fé é aquilo que para mim hoje parece ser abstrato, parece ser impossível, mas que por ela eu creio e tenho convicção de que é possível. Ter fé é ter a certeza de que mesmo eu não vendo, vai acontecer. Eu costumo sempre exemplificar de forma prática, dizendo que a fé é semelhante a alguém que espera o trem ou o metrô. Para nós que estamos lá em Itapevi, o trem é mais familiar, mas o trem ou o metrô que vai passar pelos trilhos, ele pode demorar o tempo que for, mas você não sai da estação, porque você sabe que é por ali que vai passar. Não tem outro caminho para passar trem ou metrô, senão pelo trilho. Então você espera com paciência, às vezes até a paciência se exaure, mas você espera ali na estação porque sabe que não vai passar por outro lugar. Então, você tem, mesmo não vendo, você tem a certeza de que vai acontecer. Isto é fé. O escritor aos Hebreus vai seguir então dizendo que foi por ela que os antigos alcançaram testemunho. Foi através da fé, foi através desta base que eles alcançaram o testemunho. Ele diz, olha, pela fé nós entendemos que como os mundos foram criados, que não são das coisas aparentes, ou seja, daquilo que nós vemos, mas foi criado pela palavra, pelo agir de Deus. E como crer que o mundo não foi criado pelas coisas que são aparentes, mas pelo agir, senão pela fé? Imagina você tentando explicar isso a um cientista, dizer, olha, Deus falou que haja e houve. Como ele vai crer se ele não tiver fé? Como vai acreditar se não tiver fé, se não tiver base? A fé, então, vai nos dar base para crer naquilo que nós não podemos ver, mas naquilo que nós sabemos que provém de Deus. Vai nos dar base para crer, como disse Jesus, se creres, verás a glória de Deus. Vai nos dar base para crer no impossível. Alguém vai dizer, isso não pode acontecer, isso é impossível. Mas aquele que tem fé diz, mas eu tenho fé. Tem base. E esta base não está arraigada em suposição. Essa base não está arraigada em metáfora. Essa base está arraigada numa certeza. Está arraigada em uma pedra que, segundo a Bíblia, foi a pedra angular, a pedra fundamental. Está arraigada em Cristo Jesus, nosso Senhor. E nele nós temos a certeza de todas as coisas. Nele nós temos a certeza do que foi, do que é e do que será. Porque a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então nele nós temos a certeza do que foi realizado no passado, Jesus estava operando. Nele nós temos a certeza do que está sendo realizado hoje aqui, Jesus está operando. Nele nós temos a certeza que amanhã vai acontecer milagre, porque Jesus está operando. Pela fé nesta base, pela fé nesta estrutura, a Bíblia vai dizer que esses homens alcançaram testemunho. Eles não alcançaram testemunho porque eram fortes, porque eram vistosos, porque eram valentes. Alcançaram testemunho porque tiveram fé. Às vezes nós podemos achar que não vamos alcançar, porque não tenho condição psíquica, porque não tenho condição financeira, porque eu não tenho uma formação. Mas eu quero dizer a você que assim como esses homens, o que nós precisamos ter primeiramente é fé.
E se tivermos fé, certamente alcançaremos também testemunho, se for essa a vontade de Deus. A Bíblia vai dizer então que pela fé, e aí começa então a citar os feitos destes homens, dizer que pela fé o Abel ofereceu melhor oferta do que o Caim. Eu digo sempre então que pela fé o Abel ofertou bem. Hoje nós talvez temos dificuldade de ofertar, dizer, olha, será que se eu ofertar vai faltar? Pode ser que se eu der vai faltar. Mas Abel é um exemplo daquele que deu o melhor, que deu aquilo que era melhor para o Senhor. E pela fé ele pôde fazer isso. É pela fé que ofertamos. É pela fé que abrimos mão do nosso melhor, não perdendo, mas ganhando, porque aquele que faz para o Senhor não perde, ele ganha. Ele ganha. Ele ganha. Aquele que planta uma semente, ele não está perdendo uma semente, ele está ganhando uma árvore. Aquele que planta uma boa semente, ele tem certeza da colheita, e pela fé. Eu digo que o maior exemplo de fé é a plantação. Alguém ara a terra, prepara a terra, joga uma semente ali e cobre de terra. E depois é fé. Se Deus não mandar chuva, se Deus não mandar sol, se Deus não fizer as coisas com temperança, no momento certo, na hora certa, aquela semente não germina. Mas o semeador, ele semeia com tanta certeza de que vai colher, que às vezes ele faz dívida já crendo naquela colheita. Mas tudo que ele fez foi comprar uma boa semente, jogar na terra e cobrir ela com terra. O que resta agora para ele é ter fé que vai brotar. Outro exemplo de fé que eu dou sempre, digo que dormir é um grande exemplo de fé. Nós vamos dormir, amanhã é feriado, mas geralmente domingo, colocamos o despertador para nos despertar na segunda-feira para ir trabalhar, e vamos dormir com toda a confiança de que vamos acordar no outro dia. Ora, quem lhe garante que você vai acordar no outro dia? Se não for a fé da vida no dia de amanhã. Se não for a fé de que o Senhor vai lhe dar vida mais um dia. Então a fé é esperar aquilo que eu não posso garantir que vai acontecer. Mas quando eu tenho essa base em Cristo, eu sei que tem um que garante. Jó, no seu exemplo de fé a Deus, ele vai dizer assim, eu sei que o meu Redentor vive. O apóstolo Paulo, no seu exemplo de fé em Deus, ele vai dizer, eu sei em quem eu tenho crido. Ter fé em Deus é ter certeza que aonde falta a minha força, eu tenho aquele que me dá força. Aonde falta a minha sabedoria, se eu buscar nele, eu tenho aquele que me dará sabedoria. Aonde me falta inteligência, porque a sabedoria e a inteligência são coisas distintas. Eu sei que ele vai me dar também inteligência. A Bíblia então vai discorrer no memorial da fé, feitos de homens que alcançaram obras notórias porque tiveram fé. A Bíblia vai dizer então que Enoque, ele foi notório naquele tempo, no meio daquela nação em que vivia, e Deus tomou Enoque para si. A Bíblia diz que pela fé Enoque alcançou o testemunho. Pela fé. A Bíblia também diz que Noé, pela fé, vai crer na voz do Senhor e vai construir aquela arca, profetizando algo que nunca havia acontecido na face da terra. Nunca havia acontecido. E Noé vai dizer, olha, nós vamos construir, porque vai cair um dilúvio, a água vai cair do céu e vai inundar tudo aqui. Fé para crer e fé para avançar. A fé, ela vai nos impulsionar. A fé vai nos fazer acreditar e a fé também vai nos impulsionar. A Bíblia diz que Noé só construiu aquela arca. Noé só pregou a palavra como um pregoeiro da justiça, como está escrito, porque ele teve fé. A Bíblia vai dizer também que Abraão, pela fé, quando nós falamos assim, o nosso pai Abraão
Abraão, para poder ser testemunho de justiça, ser o nosso pai na fé, primeiro ele teve que ter fé. E quando o Senhor vai falar para ele: olha, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Amém. Sair da minha terra eu sei como faço, fácil. Sair do meio da minha parentela eu também entendo. Mas ir para onde eu não conheço e ouvir um Deus que eu também não conheço, se não tiver fé, você iria? Sem fé você iria? Você que está empregado hoje num bom emprego, que tem uma estabilidade financeira, que tem uma estabilidade familiar, se Deus falasse a você: larga tudo e vai para um lugar onde eu te mostrarei, você iria? Abraão esteve nessa situação, e a Bíblia diz que pela fé ele obedeceu ao Senhor. E pela fé, a Bíblia diz que isso lhe foi imputado por justiça. A fé deu base para esses homens vencerem. A Bíblia vai discorrer no memorial da fé, e eu queria chegar aqui no versículo de número 34, melhor dizendo, para mostrar os feitos de homens que venceram pela fé. Versículo 34 vai dizer assim: pela fé, apagaram a força do fogo. Já viu, irmãos, alguém conseguir colocar a mão no fogo e não se queimar? Já viu alguém conseguir resistir contra o fogo? Nós vemos nos Estados Unidos, as casas que estão ao norte dos Estados Unidos geralmente são construídas de madeira, porque é a temporada do fogo, e quando o fogo passa, ele vem lambendo, as pessoas correm, deixam suas coisas e o fogo vem e consome tudo. Agora a Bíblia vai dizer que pela fé, homens apagaram a força do fogo. Imagina como é importante ter fé. Pastor, mas quando foi isso? Quando nós vemos aqueles 3 amigos de Daniel, que receberam o nome de Sadraque, Mesaque e Abidnego no cativeiro, foram lançados na fornalha de fogo e ela aquecida 7 vezes mais. Mas a Bíblia diz que pela fé eles entraram lá e pela fé venceram a força do fogo. Pela fé Deus deu vitória. A Bíblia vai dizer também, no mesmo versículo 34, melhor dizendo, pela fé eles escaparam do fio da espada. Pela fé, um povo que não sabia manietar espada, não sabia manietar escudo, mas foram uma batalha contra nações que eram destra em espada, que eram destra em guerra, e pela fé venceram porque o Senhor estava com eles. A fé vai nos mostrar então, que se nós estivermos arraigados neste fundamento, nós podemos vencer e realizar coisas que para nós é impossível. Mas uma coisa me chama a atenção nesse texto, e eu parto aqui para aplicar e daqui a pouco concluir. O escritor aos Hebreus vai dizer que apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada e da fraqueza tiraram forças. Aí eu não entendi. Tirar força do que é forte é fácil, isso é explicável. Você ter algo forte que transfere força para outrem, isso é natural. Mas a Bíblia vai dizer que pela fé, eles tiraram força da fraqueza. Sabe aquele seu momento de fraqueza, aquele meu momento de fraqueza, quando a gente acha que não vai conseguir? E de repente, o Senhor fala de uma forma singular com a gente, e você sente aquela força vindo de dentro, e você diz: olha, eu não sei como, mas eu tive força. Da fraqueza eu tirei força. Da fraqueza o Senhor me deu força. Hoje pela manhã nós estávamos
na escola bíblica dominical. E o irmão de Itapevi, o irmão evangelista Nelson, nosso professor de escola bíblica dominical, lecionando aquela lição, nos deu um testemunho, dizendo que breve dia ele estava trabalhando, a sua esposa estava grávida, por dar à luz, e ele estava na rua, pois era caminhoneiro, e o telefone toca, e ela diz: olha, eu tive o bebê, mas ele teve algumas complicações e nós vamos precisar de uma lista de materiais de recomendação médica. Ele disse que ele estava passando dificuldades financeiras naquela ocasião, estava sem condições nem de se manter, quanto mais de atender aquela lista de requisição médica feita pelos médicos, com um tratamento específico para a enfermidade que o filho havia nascido. E ele, lembrando das dívidas que tinha, e agora mais esse problema estabelecendo-se no seu seio familiar, ele nos conta então no testemunho hoje pela manhã que ele pensou em parar. Ele falou com Deus: Deus, não vale a pena, eu estou aqui cheio de dívida, agora mais essa luta, eu acho que é melhor parar. E ele disse que a vontade dele foi de ligar o caminhão, porque havia estacionado para atender a esposa, e sair sem direção, sair sem rumo. E ele teve essa conversa com Deus neste momento, parado na beira da estrada, e ele falou: olha, eu vou parar, eu não vou mais à igreja, eu não vou mais continuar a caminhada, porque não vale a pena. Ele disse então que ligou o rádio, ouviu uma voz mansa e suave que disse: olha, liga o rádio. Ele ligou o rádio, e o rádio começou a tocar um louvor, porque era uma rádio que veiculava uma programação evangélica. E aquele louvor dizia para ele que não era hora de parar. Aquele louvor dizia para ele assim: ó, não temas, eu estou contigo. Ele disse assim, olha, ele contando testemunho, ele disse assim: olha, eu senti uma força de Deus, eu senti um negócio que vinha de dentro, uma força. Eu disse: não, Senhor, o Senhor vai me dar vitória, eu vou vencer. Eu vou vencer. E ele foi para casa, e quando chegou em casa, os irmãos estavam ali para visitar o filho que já tinha saído de alta e estava em casa. E aqueles irmãos chegaram ali, pastor Alcides, com uma cerca de mantimentos, e desses mantimentos a maioria eram os que estavam na lista necessária, passada pelo médico: vitamina, leite, assim sucessivamente, e faltava ainda a fralda. E aí ele conta no seu testemunho que os irmãos oraram, se despediram, e uma irmã estava saindo, voltou e disse: meu irmão, Deus acabou de falar comigo, e falou para mim te dar esse dinheiro, porque ainda falta alguma coisa. E era o dinheiro da fralda. Aquele que tem fé no Senhor, mesmo no momento de fraqueza, ele vai encontrar força para vencer. Aquele que tem a fé na base que é o Senhor, que é Cristo Jesus, no momento da provação, no momento da dor, no momento da luta, ele vai encontrar força. O apóstolo Paulo, a Bíblia vai dizer que ele tinha um espinho na carne. Ele diz: olha, a mim foi dado um espinho na carne, para que não me exaltasse pela excelência das revelações que a mim foram confiadas. A Bíblia vai dizer que ele ora a Deus, e ele pede para que o Senhor tire esse espinho da carne dele. Ele diz assim: por 3 vezes orei ao Senhor. E a resposta do Senhor para o apóstolo Paulo foi: Paulo, a minha graça te basta. Mas o Senhor não disse só isso para ele. O Senhor disse para ele: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí eu entendo esse testemunho que está em Hebreus, quando diz que da fraqueza eles tiraram forças.
Porque pela fé, no momento em que eles estavam pensando em desistir, pensando em parar, pensando que não ia dar, o poder do Senhor se aperfeiçoou. O poder do Senhor se aperfeiçoa na minha e na sua vida. Por isso a necessidade de ter fé e de saber no que a nossa fé está fundamentada, está arraigada. Nós estamos vivendo dias políticos e muitos, inclusive evangélicos, estão arraigando, estão colocando a sua fé na promessa dos homens. É bem verdade que há homens de palavras que hão de honrar a sua palavra, mas ainda que seja um homem de palavra, minha fé deve estar no Senhor. Tiago vai dizer que ao invés de dizer hoje nós vamos fazer isso ou aquilo, nós devemos dizer, olha, se o Senhor permitir, se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, esse homem vai me ajudar, se o Senhor quiser, isso vai acontecer. A minha fé deve estar fundamentada no Senhor. Se o Senhor quiser, eu vou vencer. Se o Senhor quiser, eu vou fazer a faculdade. Se o Senhor quiser, a porta vai ser aberta. Se o Senhor quiser, eu vou ser curado. Se o Senhor quiser. Porque a minha fé, a sua fé está fundamentada no Senhor. E se ela estiver fundamentada no Senhor, ainda que seja pela fúria do fogo, a Bíblia diz que assim eles venceram. E como o Senhor permanece o mesmo, assim nós também podemos vencer. A Bíblia diz que eles escaparam do fio da espada. A Bíblia diz que eles venceram, porque tiveram fé. Assim também nós podemos vencer. O capítulo 11, aqui aplico para encerrar, do livro de Hebreus, não está contando a história de homens notórios apenas. Está contando a história de homens que tiveram fé e se tornaram notórios. O princípio deve vir antes do feito. E por isso que ele inicia o capítulo dizendo, olha, a fé é um firme fundamento. Por isso que ele começa o capítulo falando do princípio. Quer vencer? Tenha princípio, tenha fé. Quer ver Jesus mudar o quadro? Tenha princípio, tenha fé. O princípio vai então te levar ao meio, mas o meio nunca vai justificar o princípio. É preciso começar, isso parece soar até como hipérbole, mas é preciso começar do começo. É preciso começar sabendo. A Bíblia vai dizer então, ele conceitua dizendo, pastor, mas olha, eu creio, eu tenho fé. E aí ele vai conceituar como aplicar a fé. Ele diz assim, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem estar fundamentado, sem ter fundamento, e o fundamento é Cristo, é impossível agradar a Deus. Ele diz assim, então, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Não adianta dizer que tem fé, e no momento da aprovação dizer, Deus me esqueceu. Não adianta dizer que tem fé, e no momento que as coisas não vão de acordo com o que você imagina, dizer assim, olha, Deus está me provando. Primeiro, eu preciso crer que Ele existe. Deus existe, é um Deus bondoso, é um Deus zeloso, um Deus de boas obras, um Deus ajudador, um Deus que cuida, um Deus que guarda, um Deus que protege. Independente do que eu esteja passando, Ele é esse Deus. Independente da minha realidade atual, Ele é esse Deus. Independente da sua realidade atual, Ele é esse Deus. E quando eu olho para Deus, eu não consigo ver outra coisa senão bondade. Quando eu olho para Deus, não consigo ver outra coisa senão amor. Eu conto aqui rapidamente.
minha filha hoje está com 10 anos, mas quando ela tinha menos de um ano, ela foi internada com suspeita de meningite. Nós passamos 7 dias internados e pela fé nós vencemos a suspeita de meningite. Mas ela contraiu pneumonia no hospital e ficamos mais 7 dias hospitalizados, totalizando todos os dias 15 dias de hospital. E quando nós recebemos alta, depois de 15 dias de prova no hospital, como ela pequena, não achavam veio, furava para cá e furava para lá, nós recebemos alta e estávamos glorificando o Senhor. Naquela semana da alta, eu estava trabalhando em Campinas, meu pai me liga. Ele disse: filho, eu sofri um acidente de moto. Meu pai hoje é presbítero, dirigente de uma das nossas congregações lá em Itapevi. Ele disse: filho, eu sofri um acidente de moto. Mas ele estava me ligando, eu disse: então ele está bem, que ele está falando. E eu fiz a seguinte pergunta, para desencargo de consciência, eu disse: pai, o senhor está bem? Ele disse: eu acho que eu quebrei as 2 pernas. Porque tinha acabado de sair 15 dias de hospital, agora estava com o pai estirado no asfalto, com as 2 pernas quebradas aqui em São Paulo e eu lá em Campinas. Eu saí, olhei para uma porta que estava aberta no fundo da empresa, eu saí e o céu estava aberto em Campinas, um céu bonito. Eu saí por aquela porta, eu olhei para o céu e disse: Deus, de novo, mais uma prova. Eu voltei para dentro da sala e aquela vontade de olhar para aquele céu azul me impulsionou a sair de novo. E quando eu saí, que eu olhei para aquele céu aberto, aquele céu azul, aquele céu bonito, eu ergui a mão para o céu e disse: mais glorificado seja o nome do Senhor. Porque ainda no momento da luta, Deus é bom. Ainda que as coisas não aconteçam do seu jeito, Deus é bom. E Deus é bom em todo tempo. Deus é bom em todo tempo. Todo tempo, Deus é bom. Ele diz então que aquele que tem fé, que diz que tem fé, que se aproxima de Deus, primeiro precisa crer que Ele existe. Não adianta dizer que tem fé e no momento da prova você esquecer que Deus existe. Não adianta dizer que tem fé e no momento da luta você esquecer que Deus existe. Ele diz: é necessário crer que Ele existe. E é galardoador daqueles que o buscam. Galardoador, presenteador. Pela fé eu espero que Deus vai entrar com providência. Pela fé eu creio que Deus tem uma solução para o problema. Pela fé eu creio que Deus vai se levantar em meu favor, como fez com Jó. Pela fé eu sei que Ele vai me livrar dos dardos inflamados do maligno, pois Paulo diz que o escudo Ele é da fé. Pela fé eu sei que vou vencer, pois creio em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Não adianta apenas dizer que tem fé. E aplico e encerro aqui. Primeiro é necessário saber em quem eu tenho fé. E depois é necessário acreditar que este que eu tenho fé, Ele pode fazer todas as coisas ao meu favor. E por isso Ele diz que aquele que crê no Senhor vai ver coisas impossíveis. Que Deus em Cristo Jesus possa falar ao seu coração, e se porventura a sua fé, como diz o louvor da harpa, pela fé que uma vez me foi dada, porque a Bíblia diz que Ele repartiu a cada um uma medida de fé. Se porventura essa medida de fé se encontra abalada com as coisas desta vida, porque abala. Nós somos seres espirituais, mas também seres carnais. Estamos ligados no Senhor pelo Espírito Santo, mas estamos também aqui nessa terra passíveis de todas as coisas dessa terra. A Bíblia vai dizer que um dia, e eu creio que esse dia está perto, está breve, no abrir e fechar de olhos Ele virá e nos levará, e aquilo que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Este dia vai chegar, pela fé eu creio que está próximo. Mas nós somos seres carnais, estamos aqui e somos abalados pelas coisas que nos sucedem, que nos acontecem.
Mas que você nunca esqueça que, independente do que acontecer, enquanto você tiver fé e a sua fé estiver firmada em Cristo, há solução para o seu problema. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar os amados irmãos. Pastor, eu agradeço pela oportunidade, pela confiança. Que Deus abençoe os amados irmãos em nome de Jesus. Glória a Deus.